A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Olá, receberemos hoje mais um convidado. É o professor Marcos Sagatio. O professor Marcos é formado em Letras pela USP e vai nos contar nesses programas a respeito de alguns clássicos da literatura brasileira e portuguesa. Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Professor, por qual clássico começaremos? Podemos começar pelo Gil Vicente. Gil Vicente é um autor português, corresponde mais ou menos ao século XIV, é o período da literatura conhecido como humanismo. O humanismo é um período literário de transição, né? A transição entre quê? Seria a transição entre dois mundos, o mundo medieval, em que vingam ainda os valores teocêntricos, né? Ou seja, Deus é o centro de tudo, em que a igreja detém o poder espiritual e influencia todas as camadas da sociedade, e um mundo que a gente pode chamar de antropocêntrico, ou seja, um mundo em que os valores, o homem é o centro de tudo, né? Os valores humanistas vão se destacar. Quer dizer, isso só vai acontecer efetivamente com o Renascimento. Nós ainda não estamos no Renascimento. E essa transição ela é muito bem marcada na obra do Gil Vicente. É um autor de peças de teatro. Se nós analisarmos algumas características do teatro vicentino, o moralismo, as personagens alegóricas, a estrutura poética, enfim, essas características elas vão estar presentes, vão ser um fator comum em praticamente toda a produção das peças desse autor. Como se chamasse a atenção dessas pessoas para o fato de que elas estão se esquecendo muito dos valores espirituais e voltando muito para os valores materiais. Se a gente prestar atenção na história, por exemplo, o sistema feudal de produção então entra em crise e o homem passa a se preocupar mais com os bens materiais. Como assim? Aquele excedente agrícola passa a ser comercializado. É o surgimento da burguesia, a formação dos burgos, né, que eram os comércios, as feiras que se localizavam na entrada das cidades. Se a gente pegar, por exemplo, uma peça como o Alto da Barca do Inferno, o que a gente tem ali? O que é a história, basicamente? São dois barcos, vão levar as almas, né? Um barco vai para o céu, que é um barco dirigido pelo anjo, e o outro barco vai para o inferno, que é guiado pelo demônio. Então começam a surgir as almas, as pessoas mortas, né? Junto ao rio, e todos eles tentam embarcar e ir para o céu. E a gente vai perceber então, aí começa a trama, começa a ser construída a trama, são poucos os que conseguem ir para o céu, a maioria acaba indo para o inferno. Por quê? Porque eles são julgados pelos seus atos na terra. Por exemplo, no começo da peça surge o fidalgo, né? Ele vem todo com seu séquito, com seus empregados, e ele tenta ingressar no barco do anjo para ir para o céu, meio que na carteirada, assim, né? Ele fala, sou fidalgo, sou filho de fulano de tal. E o anjo bloqueia, não deixa que ele passe, né? Dizendo que aquele barco era muito simples, que não havia lugar para ele sentar, que ele não poderia levar o seu séquito. Na sequência vem um barco do demônio, e o demônio fala, olha, esse barco é espaçoso, você pode entrar, pode levar todos os seus bens materiais, e ele acaba embarcando e indo para o inferno. E assim vão aparecendo diversas personagens, né? Tem a alcoviteira, que é uma personagem típica da época, né? Que era a feiticeira, que arrumava os casamentos. Ao homem que vive de empréstimos, o sapateiro, enfim. E os únicos que acabam conseguindo ingressar no céu efetivamente são os 4 cavaleiros cruzados e o parvo, que é o homem do campo. É interessante que quando o parvo chega junto ao rio, o anjo pergunta para ele, quem é você? Ele responde, não sou ninguém. O anjo diz, então você pode embarcar. Quer dizer, aquele que não foi ninguém em terra, aquele que foi explorado, aquele que não teve bens materiais, é justamente aquele que merece ir para o céu. A gente não pode esquecer que a sociedade em que o Gil Vicente vive ainda é uma sociedade extremamente religiosa, apesar da transição, ainda acredita nesses valores. Então, ao representar isso na peça, é como se fosse um aviso, né, uma lição de moral que ele passa para as pessoas que assistiam a essas representações na época. Estão gostando? No próximo programa falaremos um pouquinho mais sobre Gil Vicente. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos.
Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Olá, continuaremos conversando com o professor Marcos. Professor, além do moralismo, quais são as outras características do teatro de Gil Vicente? Uma outra característica importante que nós temos que destacar é o uso das personagens alegóricas ou personagens tipo. O que seria isso? Em muitas peças do Gil Vicente, nós percebemos que as personagens não têm nomes próprios, né? Por exemplo, há uma peça chamada O Velho da Horta, que é o protagonista, é um velho que é dono de uma horta. Então você tem lá a moça que vai visitá-lo, como eu falei anteriormente, o coviteira, que era uma função social dentro da época, o fidalgo. E por que ele cria personagens tipos ou personagens alegóricas? Justamente para que houvesse uma identificação do público que assistia às peças com as personagens. Então, aquelas personagens que estão lá representadas, elas são, na verdade, tipos sociais que existiam e interagiam na sociedade na época que o Gil Vicente escrevia, na época que ele vivia. Então, elas se reconhecem, né? É um processo de identificação nessas personagens. Esse é mais um recurso que ele utiliza com o intuito de alcançar aquele objetivo, né? De dar aquela lição de moral para as pessoas. Além das personagens tipo e do moralismo, uma característica interessante na obra do Gil Vicente é a estrutura poética das peças. Quer dizer, a fala das personagens, né, é em estrutura poética, é em versos. Inclusive, algumas características próprias da linguagem poética, como a métrica, né, o número de sílabas poéticas. Na época do Gil Vicente, no humanismo, pela primeira vez a poesia se separou da música. Essa separação, essa cisão da música se deu justamente nessa época. Então, o que acaba acontecendo? O poeta, o artista, ele é obrigado a recorrer a outros recursos de ordem linguística para poder suprir a ausência da música. E um desses recursos é a métrica, é o número de sílabas poéticas. A primeira métrica usada em língua portuguesa, então, é justamente essa da época do Gil Vicente, que são chamados versos redondilhos, ou redondilhas, tanto faz, que são versos de 5 ou 7 sílabas poéticas. Os versos de 5 sílabas poéticas são chamados redondilhos menores, e os de 7 sílabas poéticas são chamados redondilhos maiores. Ora, se a gente pegar o texto do Gil Vicente, o texto Gil Vicentino, e prestarmos atenção à fala das personagens, muitas das falas das personagens são em estrutura poética, e se a gente fizer a escansão, a contagem de número de sílabas poéticas, a gente vai chegar a essa métrica. Além do recurso da métrica, a gente encontra também a rima, nós encontramos também um ritmo que é próprio do texto poético. Além disso, a gente também tem o bilinguismo, né? O Gil Vicente, ele conhecia muito bem o castelhano, além da língua portuguesa. Há peças do Gil Vicente, inclusive, que são bilíngues, são escritas tanto em português quanto em castelhano. Por isso, inclusive, ele é um autor que também tem interesse na literatura espanhola, ele é estudado em literatura espanhola também. E por último, né, uma característica marcante é o que a gente chama de teatro profano. O que seria o teatro profano? É o teatro que não tem uma temática religiosa. Antes do Gil Vicente, todas as peças eram encenadas dentro da igreja e eram, vamos dizer assim, eram direcionadas os temas para temas ligados ao Novo Testamento, o nascimento de Cristo, paixão de Cristo, etc. O Gil Vicente foi o introdutor do teatro profano em Portugal. O que significa isso? Ele foi o primeiro autor que produziu peças que não tinham esse teor religioso. No próximo programa, continuaremos nosso bate-papo com o professor Marcos. Até lá. A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A
Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa BibVirt apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Professor, e como ficou a literatura após a Idade Média? Depois da Idade Média a gente tem o Renascimento, né? Que vai marcar profundamente toda a cultura e economia da Europa, obviamente, inclusive a literatura. Então aqueles valores antropocêntricos, né, que nós falávamos anteriormente, eles vão vir agora à tona, né, com tudo. Toda a cultura grego-romana que ficou, os textos, os grandes filósofos, escritores que ficaram nas mãos da igreja, dos mosteiros medievais da Idade Média, durante o humanismo, eles começam progressivamente a se espalhar para os outros setores da sociedade. E isso faz com que as pessoas retomem, né, aqueles valores. E em Portugal, especificamente, a gente está falando em Portugal porque, afinal de contas, né, está no século XVI, o Brasil estava sendo descoberto ainda. Nós temos um autor que é, sem dúvida nenhuma, o maior autor da história da literatura em língua portuguesa, que é o Luís Vaz de Camões, né, o autor do poema épico Os Lusíadas, que vai tratar justamente da viagem que Vasco da Gama faz até as Índias. E o poema épico ele é uma retomada, como eu disse, de um modelo que existia na antiguidade clássica, né, anterior à Idade Média. A gente pode lembrar que Homero, né, o poeta grego Homero, que foi autor de dois grandes poemas épicos, né, a Ilíada e a Odisseia. O Camões, assim como outros escritores, como por exemplo Dante na Itália, que no século XV escreve a Divina Comédia, eles retomam esse modelo. E o Camões vai adaptar esse modelo, obviamente, ao contexto português. O que ele vai falar lá nos Lusíadas? Ele vai tratar justamente dos grandes feitos heróicos do povo português. Daí o nome Os Lusíadas, né? Os Lusos. É um poema que vai enaltecer, um poema cujo herói é o povo português. E o que a gente pode perguntar, o que foi que o povo português fez, né, de tão relevante nessa época para merecer um poema épico? É justamente a viagem que Vasco da Gama empreendeu às Índias, que à época era um feito considerável, se nós levarmos em conta toda a tecnologia, que era muito obsoleta naquela época, levarmos em conta a parte de cartografia, que era muito pobre. Então o que o Vasco da Gama faz? Ele sai lá de Portugal, contorna todo, pelo Oceano Atlântico, contorna toda a costa ocidental do continente africano, passa lá pelo sul da África, entre Madagascar e o continente africano, e vai direto para as Índias. No meio do caminho, a frota para abastecer, encontra Vasco da Gama, que é o capitão, encontra com o rei Melinde, que é um rei de um reino africano, e o rei pergunta a Vasco da Gama, pede a Vasco da Gama que conte um pouco da história do seu povo. E aí, esse é o subterfúgio que o Camões utiliza para contar a história do reino português, desde a Revolução de Avis, que foi a formação do Estado português, até o momento atual da obra, que era a viagem. Além do poema épico, né, nós temos também o Camões lírico, que se destaca, importantíssimo, né, porque ele vai trabalhar com uma nova métrica, não é mais aquela medida velha que a gente viu, os versos redondilhos, são os versos decassílabos, que ainda são muito utilizados na língua portuguesa, não só o decassílabo, o redondilho também. E ele vai usar essa métrica decassílaba não só nos Lusíadas, como também na sua poesia lírica, né, nos seus poemas. Há poemas famosíssimos, o famoso Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, que o Camões trata do paradoxo do amor. Há poemas em que ele fala do desconcerto do mundo. E então no próximo programa a gente vai falar sobre Camões, afinal de contas, como é o maior escritor de língua portuguesa de todos os tempos, acho que merece um programa à parte, né? E no próximo programa ouviremos Camões. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa BibVirt apresenta Categorias Literárias.
Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Olá, então hoje falaremos de Camões. A obra do Camões, o estudo dela é dividido em duas partes. A primeira parte, que a gente chama de Camões lírico, que são os poemas, e a outra parte, que é o Camões épico, que é justamente os Lusíadas, a maior obra literária da história da língua portuguesa. Nos Lusíadas, o Camões vai contar a história, vai contar os grandes feitos heróicos do povo português. É importante lembrar que um poema épico foi cultuado na Antiguidade Clássica, principalmente pelos gregos, os poemas homéricos, a Ilíada, a Odisseia, que serviram de modelo para os autores renascentistas. O épico é um poema que tem justamente como tema os grandes feitos heróicos de um povo num tempo passado. E aí a gente poderia perguntar, o que o povo português fez de tão importante nessa época para merecer um poema épico? E é justamente esse o assunto que é tratado nos Lusíadas, que é a viagem de Vasco da Gama às Índias. Se nós levarmos em consideração todas as limitações técnicas que havia na época, a parte náutica, a parte de cartografia, enfim, o empreendimento, a viagem que foi feita, ela representou um grande avanço na história das navegações. Resumidamente, Vasco da Gama parte com a sua frota de Portugal, passa todo o Oceano Atlântico, contornando a costa do continente africano ocidental, faz a volta ali no sul da África, entra no Oceano Pacífico e vai direto às Índias. Essa viagem, obviamente, foi feita com o intuito de estabelecer vínculos comerciais entre Portugal e os países do Oriente. Lembrando que as especiarias, pimenta, cravo, esse tipo de coisa, açúcar, que eram raridades, produtos raros na época, eram muito cobiçados pelos europeus. O que vai acontecer? A história começa com Vasco da Gama dobrando lá o canal perto de Moçambique, entre Madagascar e o continente africano, e ele encontra com o rei Melinde, que pede ao capitão português que conte a história do seu povo. Esse é um subterfúgio que o Camões, o autor, utiliza para poder contar a história do povo português. Então ele vai contar, narrar desde a Revolução de Avis, que foi responsável pela formação do Estado português, até ali o momento, final do século XV, quando foi feita a viagem. É interessante notar que nos Lusíadas Camões trabalha com sincretismo. Ele mescla tanto elementos da religião pagã, que obviamente estão relacionados com a mitologia da grega, latina, com elementos cristãos. Tem todo um formalismo, todo vamos dizer assim, um molde que é copiado, um padrão que é copiado dessa estrutura antiga. Você tem o Concílio dos Deuses no início do poema, como acontece em qualquer poema épico, quando Baco e Netuno, uns deuses que são contrários à viagem dos portugueses. Vênus, que é a deusa que representa o amor, e Marte e guerra ficam a favor. E toda a narrativa, há diferentes episódios relacionados não só à viagem, como também à história de Portugal, como eu já tinha dito. Tudo isso compõe uma obra que, como eu disse também, já é referência dentro da língua portuguesa. Ela é tão importante que a gente pode dizer que a língua portuguesa, antes dos Lusíadas é uma e pós-Lusíadas é outra. É quando a obra literária em que a língua portuguesa chegou no maior grau de refinamento literário possível. Até o nosso próximo programa. A Bibivirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Olá, continuaremos nossa entrevista com o professor Marcos Sagaccio. Professor,
E o barroco, como é que fica? Bom, o barroco é o período que vem na sequência aí, né, pós-classicismo. O barroco é um período que se caracteriza por... se a gente fosse sintetizar, né, seria o período do que a gente pode dizer a literatura do antigo regime, ou seja, a literatura em que o poder se centra nas mãos da igreja e da nobreza. É uma literatura que tem um caráter religioso, isso é muito bem marcado, né? Ela traz muito a questão do conflito de duas visões de mundo, a teocêntrica e a antropocêntrica, quer dizer, o homem mau saiu da Idade Média, né, dentro de valores teocêntricos, passou para o Renascimento, passa a abraçar valores antropocêntricos, e o Barroco seria o momento em que essas duas visões elas entram efetivamente em conflito, gerando esse conflito entre essas duas visões de mundo, né, a fé e a razão, a matéria e o espírito, que vamos dizer assim, o material, a matéria-prima principal para a literatura barroca. Nós temos dois autores de destaque do barroco em língua portuguesa, que vale a pena lembrar. Um é o Gregório de Matos, que foi o primeiro poeta, vamos dizer assim, brasileiro mesmo, né? 100% brasileiro, o baiano Gregório de Matos. Está relacionado diretamente à questão da cultura da cana-de-açúcar no Brasil, no Nordeste. Era filho de grandes proprietários de terra. A poesia do Gregório de Matos é importante porque ela, além de estar relacionada diretamente a temas do barroco europeu, como eu disse, os conflitos, né? Quando a lírica é amorosa, é a questão do amor como pecado, o amor como desejo. Quando tem a lírica religiosa, perdão, pecado. E também, como eu disse, além disso, tem a grande inovação do barroco, que é a sátira, né? O Gregório de Matos é conhecido como Boca do Inferno, porque quando ele abria a boca, né, o inferno saía de dentro. Poesia de caráter erótico, né? Poesia com uma linguagem bem carregada, bem pesada, mas que, do ponto de vista literário, é de uma qualidade ímpar. Além do Gregório de Matos, nós temos o padre Antônio Vieira, português, que, apesar de português, passou a maior parte da sua vida aqui no Brasil. Nós não podemos esquecer que esse momento é o contexto histórico da Contra-Reforma, quando a Igreja Católica efetivamente tenta impedir o avanço das religiões protestantes. O Antônio Vieira vem para o Brasil e se destaca pelos seus sermões. É um texto de caráter didático, mas tem um fundo religioso, né? Era um tipo de texto que era utilizado nas igrejas, reuniões, que tinha o intuito de converter os ouvintes à fé católica. Embora ele tenha essa temática, ele não deixa de ter o seu valor literário. O Antônio Vieira foi o maior orador da língua portuguesa, né? Um homem que tinha o dom da palavra, um homem que subia ao púlpito, né? Que era aquelas reentrâncias que você tem nas igrejas naquela época, onde o padre ficava numa posição mais alta e podia fazer seus sermões, e passava às vezes horas falando, e as pessoas todas ouviam, conseguiam ouvi-lo e admiravam, porque seus sermões realmente são, ao lado da obra do Gregório de Matos no Barroco, como eu disse, são textos fundamentais na nossa literatura. Até o nosso próximo programa. A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje vamos falar sobre neoclassicismo. Professor, a palavra é sua. Bom, o neoclassicismo é um movimento, como o próprio diz, novo, é a retomada do classicismo do século XVI. É um período da história da literatura que é uma reação contra os excessos da literatura barroca, né? Aquele exagero todo, aquele conflito entre carne e espírito, enfim. E é uma literatura que
está muito relacionada à questão da burguesia, que é a classe que no momento histórico luta para assumir o poder político. Um processo que vai desembocar na Revolução Francesa, em 1789. Então, o que a literatura neoclássica, o Arcade, propõe, né? Uma retomada dos valores clássicos, reinstaurar a razão e o equilíbrio na arte. Para fazer isso, o escritor Arcade ele vai criar uma série de referências literárias, vamos dizer assim, né? Entre elas, o ambiente bucólico, quer dizer, a volta ao campo, a simplicidade do campo. Então, quando você pega um poema tipicamente clássico, poema tipicamente neoclássico, o Arcade, você tem sempre o ambiente bucólico, é o poeta que se imagina, né? É bom frisar isso é ficção, isso não é realidade. Ele se imagina no ambiente bucólico, imagina uma natureza amena, uma natureza amistosa, com o vento soprando, as árvores, as nuvens, os rios, os pássaros, enfim. Se imagina um pastor e cria também o par amoroso, que é a pastora. Se nós começarmos a analisar esses poemas, a gente vai ver que eles seguem essa tendência, né? Não foge muito, é que a gente chama de convencionalismo amoroso. O amor é uma convenção. Independente do poeta, esse é um lugar comum dentro da poesia Arcade. Claro que cada um tem suas particularidades, acabam inovando num aspecto ou outro, mas esse é o geral. E o que a gente vê então? O famoso tema, né, do carpe diem, quer dizer, a expressão latina que significa aproveitar os dias, né? O poeta Arcade é aquele que quer viver em perfeita harmonia, equilíbrio com a natureza, de forma racional, de forma equilibrada, sem excessos, né? Tudo isso, obviamente, relacionado diretamente à concepção clássica de equilíbrio, razão. A gente tem na literatura língua brasileira, especificamente, a gente pode dizer que o primeiro movimento literário no Brasil de corpo, que a gente tem um grupo expressivo de poetas, né, um conjunto trabalhando, que são justamente os poetas inconfidentes, estão diretamente relacionados à questão da Inconfidência Mineira. É interessante notar na literatura brasileira que a literatura ela segue a economia, né? Como a gente disse anteriormente no Barroco, a questão da cana-de-açúcar, né, a plantação da cana, o Gregório de Matos era baiano, era o Nordeste onde se plantava a cana. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, o foco passa a ser Minas, e lá que a gente tem os principais poetas, os poetas Arcades, Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, entre outros, né? Em Portugal a gente tem um poeta de destaque que é o Bocage, né, Manuel Maria do Bocage, que lembra muito o nosso Gregório de Matos aqui no Barroco, né, porque também faz poesia satírica. Interessante do Bocage também é que ele já cria uma literatura que antecipa características do próximo movimento literário, que é o romantismo. Vamos a ele no nosso próximo programa. Até lá. A Bibivirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Nesse programa, falaremos sobre romantismo. Professor Marcos, por favor. O romantismo é uma arte, né, que ela é revolucionária no sentido de que ela rompe com o padrão da arte clássica, que foi representada aí em Portugal por 3 escolas que a gente viu anteriormente: classicismo, barroco e arcadismo. Barroco e arcadismo também no Brasil. E é uma arte que a gente pode dizer que é a arte que representa a burguesia. Ela é revolucionária porque ela não só representa a burguesia, mas os ideais da classe burguesa, né? Dentro dos ideais de sonho de liberdade, igualdade, fraternidade, que são os princípios da Revolução Francesa. Então, o poeta romântico, o escritor romântico, o artista romântico, em geral, tem esse caráter revolucionário. Uma das características importantes
é justamente o sentimentalismo, que é a ruptura com o racionalismo da arte clássica. Então, a partir de agora, o que acontece? A arte, o texto literário mais especificamente, quanto mais ele apresentar emoção, mais ele apresentar a espontaneidade do artista, maior é o valor dele, o que não acontecia na arte clássica, que era pautada pela razão. Além do sentimentalismo, da emotividade, a gente tem a subjetividade, que é outra característica importante, ou seja, a visão particular do mundo, é valorizada a visão do poeta, do artista. Como o romantismo é arte da burguesia, passa-se a valorizar muito o homem, o indivíduo, né? Dentro daquele princípio de todos os homens são iguais, não há mais diferenças de castas entre nobres, plebeus, enfim. Além da subjetividade, da emotividade, a gente tem a liberdade de expressão, que é uma bandeira levantada pelos românticos, ou seja, nós não vamos seguir regras, não vamos seguir padrões, vamos procurar escrever, como eu já disse anteriormente, de forma mais espontânea, sem seguir modelos prontos, né, rígidos, e que serviriam para, vamos dizer assim, bloquear a criatividade. E uma característica fundamental também, que é o idealismo, né? O idealismo, ou seja, o ideal é aquilo, o ideal se contrapõe ao real, o real é as coisas como elas são, o ideal é aquilo que eu gostaria que elas fossem, né, mas nunca são. O romântico vai sempre buscar um ideal, ele sempre vai supervalorizar, vai idealizar as coisas. Ele idealiza o índio, aqui no Brasil especificamente, idealiza a pátria, idealiza o amor, idealiza a mulher. E o romantismo, para nós no Brasil, ele tem uma importância muito significativa, porque a gente pode dizer que é o primeiro movimento, é um movimento literário que coincide praticamente com a nossa independência política, né? O Brasil, lembrando, se tornou independente em 22, e o romantismo, né, o marco inicial do romantismo é em 1836. Então, uma diferença de 14 anos é uma diferença não muito significativa. O que mostra a relevância dessa escola literária para nós, porque é justamente no momento em que o Brasil busca a sua identidade, busca os seus valores, busca se afirmar enquanto nação, enquanto pátria. E uma das características da escola romântica é justamente o nacionalismo, é a volta ao passado histórico, aos valores antigos, né? A busca da identidade. E os autores românticos no Brasil, principalmente os primeiros, vão explorar muito essa característica. Então, no nosso próximo programa, conheceremos quais são esses autores. Até lá! A Bibivirte apresentou categorias literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje, conheceremos quais são os autores, então, do romantismo. Bom, primeiramente, a gente teria que fazer uma divisão aí, né? Por gêneros, tipos de texto literário, para poder falar melhor do romantismo. Vamos focar aqui então a poesia e a ficção, que são os principais, deixar o teatro um pouquinho de lado. A poesia romântica no Brasil, ela é muito bem marcada em termos de período, né? As características românticas são muito bem delimitadas dentro de determinado período de tempo. E você tem dentro de cada período, então, um autor de destaque. A primeira geração da poesia romântica brasileira, então, ela é caracterizada, como eu disse anteriormente, pelo nacionalismo, né? A valorização da pátria. E o grande autor dessa fase é o Gonçalves Dias, o maranhense Gonçalves Dias, né? Cuja obra vai tratar de forma muito, muito relevante a questão do índio, que acaba sendo o nosso símbolo adotado pelos românticos, né? O símbolo nacional, o herói nacional. A poesia do Gonçalves Dias, ela pode ser dividida basicamente em duas partes, a épica e a lírica, como a gente tinha visto anteriormente com Camões. A poesia épica, ele vai tratar da figura do índio como herói, resgatar essa ideia do índio, esse caráter heróico do índio. É interessante chamar atenção para o fato de que
o índio é idealizado, como eu já disse anteriormente também. Não é o índio de verdade, né? Aquele índio que vivia aqui, que era politeísta, que comia carne humana, enfim, que não seguia os padrões morais, né, de uma sociedade cristã, católica, burguesa. Como há essa discrepância, essa diferença entre o que o índio é e os valores dos burgueses, o que os românticos fazem é maquiar esse índio, né? Ou seja, eles pegam valores burgueses, ocidentais, inserem esses valores nas personagens e usam que tem uma casca, vamos dizer, uma roupagem indígena. No caso específico do Gonçalves Dias, a gente tem um poema épico muito significativo, é o Yucapirama, que conta a história do último guerreiro tupi. Yucapirama é uma expressão em tupi que significa mais ou menos aquele que deve morrer, né? Conta a história do último guerreiro tupi que é morto um ritual de antropofagia, né, pelos seus inimigos timbiras. Você também tem, além da poesia épica, além do Yucapirama, a gente tem os Timbiras, que é um poema inacabado. Nós temos ainda dentro da obra lírica, a gente tem vários temas, o tema lírico amoroso, a mulher. Nós temos a questão do nacionalismo, o saudosismo, que é importantíssimo. Tem o famosíssimo poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que é o poema mais... enfim, um dos famosos, não o mais famoso, um dos mais famosos da nossa literatura. Inclusive ele serviu de base para trechos do hino nacional, né? O famoso Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá. Nós temos, o Gonçalves Dias também trabalhou com temática medieval. Ele tem as Estilas do Frei Antão, que ele cria textos dentro do português medieval. Nós temos ainda na primeira fase um autor importante, que é não tão importante como Gonçalves Dias, mas Gonçalves Magalhães, que escreveu o primeiro livro romântico, a primeira obra romântica em literatura brasileira é dele, Suspiros Poéticos e Saudades. E nós temos ainda mais duas fases, né, que eu acho interessante que a gente trabalhe, comente num programa posterior. Então, até nosso próximo programa. A Bibivirte apresentou categorias literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Nesse programa, vamos conhecer então a segunda geração dos autores românticos. A segunda geração da poesia romântica no Brasil, ela é caracterizada pelo chamado ultrarromantismo, ou mal do século, que é o romantismo, vamos dizer assim, já num período posterior àquela primeira fase nacionalista. É um romantismo em que aquelas características que a gente comentou anteriormente, de subjetividade, emotividade, chegam ao grau máximo. Um poeta em especial no Brasil se destaca, que é o Álvares de Azevedo. Ele escreveu não só poesia, escreveu teatro, escreveu ficção também, mas toda essa produção poética está reunida no livro Lira dos 20 anos. Ele morreu cedo, né? Morreu antes de completar 21 anos. E é interessante na Lira dos 20 anos que nós percebemos que o maior poeta ultrarromântico brasileiro, que é o Álvares de Azevedo, ele acaba superando o próprio ultrarromantismo. Ele passa a satirizar, numa segunda parte do livro, o próprio ultrarromantismo. Isso é uma característica que acaba definindo um grande autor, né? Um grande autor é justamente aquele que vê à frente do seu tempo, ele se antecipa, ele traz características já da escola literária posterior. O ultrarromantismo, a gente vai perceber muito, no caso específico do Gonçalves Dias, algumas características, como por exemplo, atração pela morte, aspectos mórbidos da realidade, noite, a lua. O sono sempre aparece como metáfora da morte, a mulher sempre aparece como um ser idealizado, gerando a gente chama da temática do amor e o medo, ou seja, uma antítese, né, uma contradição, ao mesmo tempo em que o eu lírico, né, fala da mulher com paixão, ele idealiza tanto que ela acaba ficando num patamar tão acima dele que ele sente medo dela. Isso também é bem marcado. E na terceira geração, a gente tem
para finalizar a poesia romântica, uma outra característica que é um condoreirismo, vem do nome condor, o pássaro, né? Em que a figura de maior expressão, sem dúvida nenhuma, é o poeta baiano Castro Alves. Também escreve poesia épica, ele vai tratar, entre outros temas na sua obra, da questão da escravidão. No livro Vozes de África, é o famoso poema Navio Negreiro, em que ele descreve o interior do navio negreiro de uma forma bem realística, realçando de forma exagerada até, vamos dizer assim, né, que é um recurso que ele usa, a hipérbole, o exagero, justamente com o intuito de chamar a atenção do seu público leitor para a questão da escravidão no Brasil. Vale lembrar que o Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão do negro africano, que é uma vergonha para a nossa história, mas infelizmente é uma realidade. E o Castro Alves, então, ele compra essa briga, ele ergue essa bandeira contra a escravidão e vai usar a sua obra, por isso que é conhecido como poeta dos escravos, né? Vai usar a sua obra como uma forma de um panfleto, né? De um caráter panfletário, como denúncia dos problemas políticos do seu país, principalmente a questão da escravidão. Então, no nosso próximo programa, falaremos sobre prosa romântica. Até lá! A Bibivirte apresentou categorias literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Nesse programa, vamos conhecer um pouquinho sobre prosa romântica. Além da poesia, né, e do teatro, que a gente não vai tratar aqui, mas a ficção romântica é importantíssima na nossa literatura. Nós temos aí um autor que é, com certeza, um dos autores mais relevantes da nossa literatura, que é o José de Alencar. O José de Alencar foi um escritor que tratou, que na verdade na sua produção deu conta de todas as formas utilizáveis na época de romance, né? Todos os estilos de romance que existiam no Brasil na época. O romance urbano, que é cujo o espaço em que é tratada a história, o enredo é a cidade. O romance indianista, que volta a temática do índio, o espaço da selva. E o romance regional, que vai procurar dar conta de toda a variedade cultural, né? Não só linguística, mas o folclore, toda a diversidade cultural brasileira. O Alencar escreveu dentro das 3 romances indianistas importantes, né, numa chamada trilogia, Iracema, o Guarani e o Birajara. Pretendo falar um pouquinho aqui do Iracema, né? Vou optar por Iracema, que é um romance que Iracema é um anagrama da palavra América, né? Se você pegar as palavras que compõem o nome Iracema, são os mesmos que compõem a palavra América. E Iracema, na verdade, é uma lenda sobre a formação do estado do Ceará, que era o estado onde o José de Alencar nasceu. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho o famoso par amoroso romântico, né? Iracema, que é a Índia, e Martim, que é o homem branco. O início do romance, o Martim está no meio da selva, ele encontra com Iracema, ela o ataca, né? Desfere uma flecha contra o Martim, e ele não reage ao ver que é uma mulher. Então ela se arrepende de tê-lo ferido e leva para sua tribo, onde ele é cuidado, passa a ser cuidado por ela e pelo irmão e pelo pai. E aí começa, né? Começa a existir uma relação amorosa entre os dois, embora essa relação amorosa não seja levada a cabo no primeiro momento, um sente atração pelo outro, mas eles se respeitam. A gente não pode esquecer que o Martim representa o típico cavaleiro medieval, né? Ele representa o homem, o cavaleiro, aquele que sintetiza ideais de honra, de lealdade. Por isso que ele não reage ao primeiro ataque da Iracema. E Iracema é uma sacerdotisa, ela guarda o segredo da Jurema, que é uma bebida sagrada da tribo. E ela tem que se manter virgem, tem que manter a castidade por ser uma sacerdotisa.
ela acaba abrindo mão de tudo, da sua religião, da sua cultura, da sua família, de suas terras, pelo amor que ela sente pelo Martim. É interessante essa característica romântica porque o sacrifício da personagem Iracema representa justamente uma forma idealizada de pensar o sacrifício do índio, né, no processo da criação vamos dizer assim, né, do povo brasileiro. Os dois, no final, eles casam, acabam tendo um filho. O filho é o Moacir. Moacir, cujo significado da palavra é o filho do sofrimento. É muito significativo esse nome, porque ele mostra o sofrimento do povo brasileiro, né? Que nasceu de 3 etnias, o homem branco, o índio e o negro. Vale a pena ressaltar que o negro é deixado de fora nesse processo. Mesmo porque o José Alencar, como todo homem do século XIX, né? O representante da classe dominante do século XIX, ele é um escravocrata. Então ele simplesmente faz de conta que o negro não pertence, né, não faz parte da formação da etnia brasileira. E ele trabalha somente com o homem branco e o índio. No próximo programa, continuaremos ouvindo Iracema com o professor Marcos. Até lá! A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Dando prosseguimento à série Clássicos da Literatura Brasileira e Portuguesa, o professor Marcos continuará explicando sobre a obra Iracema. Como nós havíamos falado no programa anterior, né? O José de Alencar, autor do Iracema, ele, através dessa obra de ficção, ele cria um mito da criação do estado do Ceará. Ele trabalha, né, com o par romântico, o par amoroso, a Iracema, que representa a etnia indígena, e o Martim, que representa o homem europeu. O filho dos dois, que é o Moacir, o filho do sofrimento, é justamente simboliza esse nascimento, né, a criação da raça, da etnia brasileira. Iracema faz um sacrifício, como eu disse anteriormente também, ele abre mão de tudo para ficar em nome do amor que ela sente por Martim. E este, ao final, acaba abandonando-a, né, para ficar com a sua noiva, que estava na Europa. É interessante notar em tudo isso que em nenhum momento o Martim recebe alguma culpa, né? A forma como o narrador coloca a situação, o Martim, o herói, ele não tem nenhuma culpa pelo que acontece com a Iracema. Todo o sacrifício é voluntário. É como se ela tivesse consciência de tudo aquilo que aconteceria com ela, todas as consequências da sua escolha. E ela assume essas consequências e se sacrifica em nome desse amor. Há uma cena no livro que é muito significativa, em que o filho dos dois, o Moacir, né? A Iracema vai dar o peito para a criança mamar e não há leite. Então ela vai até a selva, dá o peito até para um animal selvagem para poder sugar o leite, e os leites começam a sair junto com o sangue, e ela então passa a alimentar a criança. É uma metáfora muito forte, aí o leite, o sangue representando a vida, né, o sacrifício dela para que a criança, o filho do Martim, pudesse se desenvolver, pudesse crescer. Primeiro brasileiro. Há muitos elementos da idealização romântica na obra, não só entre o par amoroso, mas a questão da figura do herói, como eu disse, a luta entre as tribos inimigas, a tribo da qual a Iracema faz parte, a tribo dos Pitiguaras, que é a tribo da qual o Martim, o homem branco, é aliado. As cenas de combate, as cenas de guerra, as relações de lealdade que se estabelecem entre as personagens, né? Por exemplo, o Araquém, que é o pajé da tribo, pelas leis da hospitalidade, dá abrigo para o Martim quando ele se vê ferido, né, pela filha. Os guerreiros da própria tribo da Iracema tentam matar o Martim porque ele é aliado da tribo dos Pitiguaras. E o Araquém então se coloca entre os guerreiros do seu povo e o seu hóspede, justamente para honrar a questão da hospitalidade. Essa é a mesma postura que é apresentada pelo irmão da Iracema ao longo da narrativa. A gente tem também a figura do antagonista, que é o Irapuã, que é o guerreiro da tribo da Iracema, que é apaixonado por ela.
que acaba entrando em combate com o Martim em um determinado ponto da obra. Em suma, em síntese, é importante marcar bem essa questão, relacionando até com o que a gente falou do Gonçalves Dias. Poderia até dizer assim, guardar as devidas proporções, que a questão do índio está para Gonçalves Dias na poesia, assim como está para Alencar no romance, né? São os dois autores que melhor trabalham essa temática do índio no nosso romantismo. Um trabalhando com o gênero poesia, outro trabalhando em prosa. No próximo programa, continuaremos esse bate-papo com o professor Marcos Sagaccio. Até lá! A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Continuando com a série Clássicos da Literatura Brasileira e Portuguesa, eu gostaria de saber, professor Marcos, o autor Manuel Antônio de Almeida se encaixa aí na ficção romântica? Com certeza, o Manuel Antônio de Almeida é um dos principais escritores do nosso romantismo, embora ele tenha escrito uma única obra significativa, né, que é a Memórias dos Talentos de Milícias. Essa obra ela é relevante por vários aspectos. Um deles é o fato de que a gente pode dizer que é a obra menos romântica do nosso romantismo, né? O romance menos romântico do nosso romantismo. E por que isso? Porque embora ele seja romântico, é uma obra romântica, ele tem alguns aspectos que já antecipam características do próximo movimento literário, que é o realismo. Memórias dos Talentos de Milícias conta as peripécias, né, conta as aventuras de um Leonardo, né, que é um jovem filho de portugueses que vem para o Brasil na época de Dom João VI, 1808, né, quando Dom João VI vem para o Brasil, rei de Portugal. E é interessante porque se trata de um romance urbano que se passa na cidade, no ambiente da cidade, e ao contrário do que os romances urbanos, outros romances urbanos faziam, né, tratavam durante essa época, como o caso Senhora, José de Alencar, a Moreninha do Macedo, principalmente Senhora do Alencar, ele não trata das classes dominantes, não fala das festas na corte, nos bailes, ele trata das camadas populares, né? Inclusive a linguagem do romance, isso é muito importante frisar, né? É uma linguagem que reflete bem essa variedade linguística que era usada por essa camada mais pobre da população da época, cheia de expressões próprias daquelas pessoas, né? Baixos funcionários públicos que vinham de Portugal para cá. Além disso, a personagem protagonista, como eu falei, Leonardo, ele é, vamos dizer assim, a gênese do malandro, da ideia do malandro no Brasil, nossa cultura, né? A gente pode fazer um contraponto aí, tentando lembrar a figura do Bezerra da Silva, por exemplo, né? Que é o estereótipo do malandro, o Zé Carioca nas historinhas, né, que também representa esse estereótipo do malandro. A gênese de tudo isso, a lei do Gerson, que a gente brinca tanto, né, fala do brasileiro que é esperto, gosta de levar vantagem, a gênese de tudo isso, a origem de tudo isso está justamente nessa obra do Manuel Antônio de Almeida. O Leonardo é o primeiro malandro. Ele foge ao padrão do herói romântico por vários motivos, né? O primeiro deles é porque não é idealizado, ele não é como acontece com os heróis românticos, em que ele tem um único amor, né? Ele é fiel a um único amor. Ele é um personagem volúvel, ele se envolve com mais de uma personagem feminina durante a narrativa. Ele não gosta de trabalhar, né? Gosta de viver encostado. Enfim, ele apresenta essas características que a gente vê hoje presentes dentro dessa figura cultural no nosso país, que é a figura do malandro, o cara de uma forma romantizada. Por esses e por outros aspectos, essa obra é tão relevante para nós. Essas características antecipam o próximo movimento, não é, professor? Sim, o próximo movimento, que é o realismo, que é uma negação do romantismo. Ele vai, como a gente falou anteriormente, né?
uma das características predominantes do romantismo é a idealização. O realismo, como o próprio nome diz, é o real, ele vai mostrar as coisas como elas são. E nesse período surge o principal escritor da história da nossa literatura, sem dúvida nenhuma, que é o Machado de Assis, mas ele merece um programa à parte, né? Então, no próximo programa, o professor Marcos falará sobre Machado de Assis. Até lá! A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa anterior, o professor Marcos disse que ia falar sobre Machado de Assis. Vamos então a ele? Sim, vamos lá. Como eu dizia, o Machado de Assis é o escritor mais importante da nossa literatura, né? O que é importante frisar é que o Machado de Assis é um escritor cuja produção literária pode ser dividida em fases, ele tem fases bem marcadas, né? E o Machado de Assis, vamos dizer assim, que nós conhecemos, o mais famoso, né? Ele pertence a essa fase justamente realista, que é o autor de 3 grandes romances, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e o Dom Casmurro. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o Dom Casmurro especificamente, né? O Dom Casmurro, a gente pode dizer que é o romance mais bem elaborado do ponto de vista estrutural da nossa literatura, é onde chegou o romance mais bem construído, né? Por quê? A palavra-chave é a ambiguidade. O tema central do romance é o adultério, né, entre as personagens Bentinho, adultério que envolvia as personagens Bentinho e Capitu, o triângulo amoroso, né, Escobar, Bentinho e Capitu. Aliás, o tema da traição, do adultério é um tema comum à escola realista, né, já que ela se propõe a discutir, a mostrar as coisas como elas são na realidade, ela vai procurar, vamos dizer assim, mostrar o lado podre da sociedade. E para poder atacar a sociedade, ela vai atacar principalmente, né? Isso já mais especificamente dentro do naturalismo, com a tendência do realismo. Machado de Assis não é naturalista, eu só estou exemplificando aqui. A família, que é a célula da sociedade. A ideia é de que se você mostrar que a família é uma instituição falida, então você mostra que a sociedade realmente está também em crise, os valores sociais está falida. No caso do Dom Casmurro, a gente vê então esse tema, que é o tema central do livro, o adultério. É o Bento Santiago, que é o Bentinho, é o personagem narrador, que tem o apelido de Dom Casmurro. Ele explica isso, né? O narrador explica isso pra gente no início do livro. Ele vai trabalhar muito com flashbacks, né? É um livro que ele vai e volta, narrativa, são as memórias da infância, são as reminiscências. Ele delimita muito bem, né? Ele diz no começo que é atar as 2 pontas da vida. A sua infância na rua de Mata-Cavalos e depois a sua vida adulta. A questão do adultério é muito bom frisar, né? Se Capitu traiu ou não Bentinho é uma questão de segundo plano, ela não é tão relevante, né? O que é bom, o que é preciso deixar bem claro é como o autor, no caso Machado, constrói a narrativa de uma forma ambígua, abrindo inúmeras possibilidades de leitura. É um livro espetacular, porque cada vez que você o lê, você tem uma leitura, uma interpretação diferente, né? É uma obra que de forma nenhuma é fechada. Se você ler o Dom Casmurro 10 vezes, você vai encontrar 10 formas diferentes, detalhes importantes, né? Detalhes diferentes para poder analisar o enredo, analisar a obra. Esse eu acho que é o ponto central dessa obra e que deve se levar em consideração, deve se prestar atenção quem se propõe a lê-la. E o realismo em Portugal, como é que aconteceu? O realismo em Portugal se inicia com a questão Coimbra, chamada questão Coimbra. Há inúmeros autores que destacam, né? Principalmente na poesia, os primeiros, Antero de Quental. Mas o grande autor mesmo, que merece um destaque nosso, creio que seja o Eça de Queiroz, né? Contemporâneo de Machado de Assis, inclusive.
eu acredito que essa de Queiroz também mereça um programa à parte, para a gente poder falar um pouquinho melhor sobre ele. Então, no nosso próximo programa, vamos conhecer um pouquinho de Essa de Queiroz. Até lá! A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa anterior, o professor Marcos fez alusão a Essa de Queiroz. Vamos entender, então, um pouquinho de Essa de Queiroz agora? Essa de Queiroz é um escritor bastante complexo, ele escreveu uma obra bastante vasta e, assim como Machado de Assis, a obra do Essa de Queiroz pode ser dividida em fases, né? As fases mais importantes da obra das Queiroz são as duas últimas, né? São três. A segunda, que é a fase naturalista, que é uma tendência dentro do realismo. O naturalismo a gente poderia dizer que é um realismo mais científico, ele busca mostrar a realidade, mas provar que alguma teoria científica justifica aquela situação. A gente não pode esquecer que isso tudo está no contexto da segunda metade do século XIX, com o cientificismo, a segunda revolução industrial, etc. Na fase naturalista dessa de Queiroz, nós temos duas obras. Vou citar aqui uma obra, na verdade, importante, a mais famosa, que é o Primo Basílio, né? Que também trata do tema do adultério. Só que no contexto, né, da burguesia lisboeta, da segunda metade do século XIX. Inclusive, há toda uma discussão envolvendo se essa de Queiroz teria plagiado o romance do escritor francês, né, o Flaubert, Madame Bovary, porque as narrativas são muito semelhantes. Mas na terceira fase do Essa de Queiroz, que é uma fase, vamos dizer assim, que o autor deixa de criticar de forma tão veemente a sociedade portuguesa e passa a buscar soluções para aquela sociedade. É importante lembrar que Portugal, desde o final do século XVI, com a morte de Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, para quem o Camões dedicou os Lusíadas, entrou numa crise financeira e política, né, que se arrastou até recentemente, né, só com a unificação com a União Europeia que Portugal voltou a se reerguer do ponto de vista econômico. Mas enfim, nessa fase, Essa de Queiroz, o autor vai buscar, em vez de criticar, mostrar o lado ruim, mostrar os problemas, né, ironizar, satirizar essa sociedade, ele vai procurar apresentar soluções. É justamente nesse contexto que se insere a obra A Cidade e as Serras. É interessante que nessa obra, já o próprio título já remete a um antagonismo espacial, né? A cidade que representa, no caso do livro, é Paris, no final do século XIX, vamos dizer assim, é o centro do mundo na época, né, onde convergem todas as tecnologias, todas as descobertas científicas, tudo o que o mundo daquela época apresentava em termos de inovação, a ciência, a cultura, e as serras que representam Tormes, é uma quinta, né, uma propriedade rural em Portugal. Então você tem esse dualismo, Portugal que representa a natureza, representa o atraso, e, por outro lado, Paris, que representa a cidade, que representa a civilização, o avanço. É a partir dessa ambiguidade que o autor vai desenvolver a narrativa e vai nos propor, ao final do livro, uma solução para o país, né, para a crise do país, como eu disse. Essa solução seria justamente Portugal não abandonar as suas raízes, não abandonar a sua identidade, né? Mas ao mesmo tempo assimilar as tecnologias, assimilar as inovações, as ideias da época. Ou seja, essa mistura, essa amálgama, essa fusão entre esses dois mundos seria a alegoria, né, que o livro apresenta, seria a solução para o país. Essa é a proposta que Essa de Queiroz apresenta nesse livro. No nosso próximo programa falaremos então de modernismo.
A Bibivirt apresentou categorias literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirt, apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa anterior, o professor Marco disse que ia falar sobre Machado de Assis. Vamos então a ele? Sim, vamos lá. Como eu dizia, o Machado de Assis é o escritor mais importante da nossa literatura, né? O que é importante frisar é que o Machado de Assis é um escritor cuja produção literária pode ser dividida em fases, ele tem fases bem marcadas, né? E o Machado de Assis, que nós conhecemos, o mais famoso, né? Ele pertence a essa fase justamente realista, que é o autor de 3 grandes romances, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e o Dom Casmurro. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o Dom Casmurro especificamente, né? O Dom Casmurro, a gente pode dizer que é o romance mais bem elaborado do ponto de vista estrutural da nossa literatura, é onde chegou o romance mais bem construído, né? Por quê? A palavra-chave é a ambiguidade. O tema central do romance é o adultério, né, entre as personagens Bentinho, adultério que envolvia as personagens Bentinho e Capitu, o triângulo amoroso, né, Escobar, Bentinho e Capitu. Aliás, o tema da traição, do adultério, é um tema comum à escola realista, né, já que ela se propõe a discutir, a mostrar as coisas como elas são na realidade, ela vai procurar, vamos dizer assim, mostrar o lado podre da sociedade. E para poder atacar a sociedade, ela vai atacar principalmente, né? Isso já mais especificamente dentro do naturalismo, com a tendência do realismo. Machado de Assis não é naturalista, eu só estou exemplificando aqui. A família, que é a célula da sociedade. A ideia é de que se você mostrar que a família é uma instituição falida, então você mostra que a sociedade realmente está também em crise, os valores sociais está falida. No caso do Dom Casmurro, a gente vê então esse tema, que é o tema central do livro, o adultério. É o Bento Santiago, que é o Bentinho, é o personagem narrador, que tem o apelido de Dom Casmurro. Ele explica isso, né? O narrador explica isso pra gente no início do livro. Ele vai trabalhar muito com flashbacks, né? É um livro que ele vai e volta, narrativa, são as memórias da infância, são as reminiscências. Ele delimita muito bem, né? Ele diz no começo que é atar as 2 pontas da vida. A sua infância na rua de Mata-Cavalos e depois a sua vida adulta. A questão do adultério, é muito bom frisar, né? Se Capitu traiu ou não Bentinho, é uma questão de segundo plano, ela não é tão relevante, né? O que é bom, o que é preciso deixar bem claro é como o autor, no caso Machado, constrói a narrativa de uma forma ambígua, abrindo inúmeras possibilidades de leitura. É um livro espetacular, porque cada vez que você o lê, você tem uma leitura, uma interpretação diferente, né? É uma obra que de forma nenhuma é fechada. Se você ler o Dom Casmurro 10 vezes, você vai encontrar 10 formas diferentes e detalhes importantes, né? Detalhes diferentes para poder analisar o enredo, analisar a obra. Esse eu acho que é o ponto central dessa obra e que deve se levar em consideração, deve se prestar atenção quem se propõe a lê-la. E o realismo em Portugal? Como é que aconteceu? O realismo em Portugal se inicia com a questão Coimbra, chamada questão Coimbra. Há inúmeros autores que se destacam, né? Principalmente na poesia, os primeiros, Antero de Quental. Mas o grande autor mesmo, que merece um destaque nosso, creio que seja o Eça de Queiroz, né? Contemporâneo de Machado de Assis, inclusive. Eu acredito que Eça de Queiroz também mereça um programa à parte, para a gente poder falar um pouquinho melhor sobre ele. Então, no nosso próximo programa, vamos conhecer um pouquinho de Eça de Queiroz. Até lá! A Bibivirt apresentou categorias literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Dando prosseguimento à série Clássicos da Literatura Brasileira e Portuguesa, o professor Marcos Sagaccio vai continuar com o modernismo. O nosso modernismo ele é dividido em 3 fases aqui no Brasil. A geração de 22, a Semana de Arte Moderna, a gente chama geração de 30 e a de 45. Eu gostaria de focar em alguns autores, começando pelo Graciliano Ramos, que já é da segunda geração, da geração de 30. O Graciliano, que é um escritor alagoano, né, que escreveu importantes romances, né, importante obra de ficção. Dentre esses livros eu gostaria de chamar a atenção do Vidas Secas, que é um livro que trata, justamente como o próprio título diz, né, da questão da seca no Nordeste. Né? É a história do Fabiano e sua mulher e os 2 meninos, né, uma família de retirantes no sertão do Nordeste, as dificuldades, as mazelas pelas quais essa família passa. Uma característica interessante, né, é como ele atribui características humanas a animais, a cadela, a cachorra, a baleia que aparece na obra, né? Os 2 meninos, o próprio Fabiano e assim a Vitória, que são a família, têm dificuldades de linguagem, têm dificuldades de expressão, porque eles agem como se fossem animais, que eles estão animalizados naquele ambiente. O espaço é muito importante nessa obra. A gente tem tanto o espaço físico quanto o espaço social. E tanto um quanto o outro, eles são repressivos, né? O espaço físico por causa da seca, as difíceis condições de vida, o espaço social pela própria estrutura, o coronelismo que existe na região. A figura do soldado amarelo, que é uma crítica que o próprio Graciliano faz à ditadura do Vargas na época. O próprio Graciliano foi preso, né? Ingressou no Partido Comunista. E ainda dentro da segunda geração do modernismo, na poesia, entre outros, um poeta de grande destaque, que é o Carlos Drummond de Andrade, tem uma obra vastíssima, né? O seu livro de poesias Rosa do Povo, é interessante notar o fato de que a palavra rosa é metáfora para a poesia nessa obra. É uma poesia em que uma fase da produção literária do Drummond em que ele está inserido dentro de um contexto em que ele acredita na revolução socialista, ele acredita no mundo que é um mundo mais igual, né? É um contexto de Guerra Fria, é um contexto em que as pessoas, os intelectuais no geral, têm essa esperança, né? Passam a se engajar nos ideais marxistas, enfim. E dentro da terceira geração, ao lado da Clarice Lispector, a gente tem o Guimarães Rosa, né? Um dos autores mais importantes da nossa literatura, né? Tem uma obra reconhecida mundialmente. Eu chamo a atenção para a Sagarana. Uma das características do Guimarães Rosa é o que a gente chama de regionalismo universal, né? É até contraditório, né? Regionalismo porque ele trata nas suas obras o sertão mineiro, a fala do sertanejo, a forma de se vestir. Inclusive ele cria muitas expressões, vocábulos. Do ponto de vista da construção linguística, o livro dele é riquíssimo. São chamados famosos neologismos lexicais, palavras que ele cria, né? Que ele vai buscar ali da riqueza, da oralidade do homem da região. E ao mesmo tempo que ele trabalha com esse tema regional, né, com elementos próprios da região lá do sertão mineiro, ele insere temáticas universais, que é justamente aquilo que caracteriza um grande escritor, né? Se a gente para pensar se a gente pega, por exemplo, um William Shakespeare, por que um Romeu e Julieta hoje, você faz um filme no ano 2000, ele continua atual? Porque ele é um autor que está atemporal, ele trata de temas inerentes ao ser humano e que extrapolam independente do espaço e do tempo, eles continuam atuais. Essa é uma característica marcante no Guimarães Rosa, esse universalismo ao lado do aspecto regional. Eu quero agradecer ao professor Marcos por ter elaborado essa série Clássicos da Literatura Brasileira e Portuguesa. Professor Marcos, foi um prazer recebê-lo. O prazer foi todo meu. E até nosso próximo programa. A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.